E se você trouxe a sua Bíblia, eu peço que você abra ela em Êxodo 25. Acompanhe a leitura. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo o homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro e prata e bronze. Feche seus olhos nesse momento. Poderoso Deus, nós acabamos de declarar, Senhor, com os nossos lábios, com, Senhor, com nossos cânticos, o quanto Tu és poderoso, Senhor, o quanto a nossa vida ela depende de Ti, Senhor. E nós estamos aqui, Deus, diante da Tua palavra, entendendo, Senhor, que nada vem de nós, mas do Teu poder, Senhor. Que esta palavra venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar no seu lugar. Hoje é culto de primícias. E primícias, como o nosso pastor falou, são os primeiros frutos. Aquilo que nós entregamos ao Senhor como primeiro. E você veio aqui neste primeiro domingo entregar a tua oferta. Qual é essa oferta? É a tua própria vida. É você estar aqui nesta noite. É você estar aqui representando a tua casa, representando uma causa, representando a tua vida. Você veio para cá para entregar a tua melhor oferta, o teu sacrifício vivo. Quem está vivo aí, dá uma respiração. Fundo. Se você está vivo, é porque você é esse sacrifício vivo. Amém? E nós estamos aqui conscientes do que nós viemos fazer, que foi adorar ao nosso Senhor Jesus. Nós viemos aqui conscientes. Ninguém veio aqui para olhar, eu vim aqui para olhar meu irmão, eu vim aqui para olhar outro irmão. Não, nós viemos para cá para entregar a nossa oferta de amor, oferta de gratidão, oferta com a nossa vida. Amém? E o nosso Moisés, ele falava exatamente isso ao povo, né? Quando Moisés ele estava ali mediando as palavras do próprio Senhor, ele estava ali como mediador, porque ele era alguém que foi ungido, ele foi alguém que foi separado para levar, para ouvir a voz de Deus. Ele foi alguém que foi separado para ouvir os comandos do próprio Deus e passar ao povo. Ele era o mediador. Da mesma forma que hoje nós encontramos pastores, líderes, que estão aí para quê? Para serem esses mediadores, conduzirem a igreja, conduzirem pessoas, conduzirem grupos, conduzirem células ao caminho que deve percorrer. Então, eu entendo que Moisés, ele foi realmente alguém separado, ele foi alguém escolhido, da mesma forma que eu e você fomos escolhidos. Talvez você é esse mediador dentro da tua casa. Você é esse mediador lá dentro do teu trabalho. Aquele que vai ouvir a voz de Deus, aquele que vai ouvir a sua palavra e vai falar às pessoas, que vai falar a mensagem de Deus. Se hoje eu estou aqui, é porque o próprio Deus me conduziu a este lugar. Não foi alguém, o próprio Deus está falando ao teu coração. A palavra de Deus, tudo que eu venho falar aqui é a própria palavra de Deus. E ele, Moisés, ele era essa pessoa que estava ali como mediador entre Deus e o povo. Ele estava ali para falar, para conduzir o povo a fazer o que era correto, para trazer os mandamentos, para trazer acerca das leis. Tudo isso foi entregue primeiro a quem? Ao líder, aquele que estava à frente. E ele estava ali representando Deus, representando as palavras, o que Deus queria para aquele povo.
E quando ele fala isso, ele estava ali entregando ao povo o que o povo deveria fazer. Ele fala que fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Ele estava falando realmente que o povo deveria trazer, que o povo deveria ofertar, que o povo deveria entregar. E essa mensagem, ela começa bem antes, lá no capítulo 20, no capítulo 19, vai iniciar a forma como Deus trabalhava. Porque até então, Deus se apresentou a Moisés em uma sarça ardente, não é isso? Ele se apresentou a Moisés em uma sarça ardente, e ali, a partir disso, ele começou a conduzir o povo, ele começou a trazer o povo. Aí o que aconteceu depois disso? Moisés, ele vai até o Egito, ele fala com o faraó. Aí o que acontece depois? O faraó não dá ouvidos, aí vem as 10 pragas, e na última praga, o que Moisés faz? Ele traz o povo para o deserto. Quando eles chegam na frente do mar, o que acontece ali? Moisés, que era o mediador, que ouvia a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus, e o que o Senhor fala? Toca sobre o mar, e o mar se abre. E ali naquele momento, o povo de Israel, ele atravessa a pés enxutos. Essa é a mensagem. Ele atravessa a pés enxutos. Logo em seguida, bem atrás, vem os cavaleiros de Faraó. E a palavra vai dizer que quando os cavaleiros estão no meio do caminho, as rodas começam a entrar. E aí, quando a última pessoa chega do outro lado, Moisés toca no mar e o mar se fecha. Não é isso? Essa é a mensagem que nós conhecemos. E aí, depois disso, depois que os cavaleiros de Faraó são derrotados, Moisés ele começa a conduzir aquele povo no deserto. E a palavra vai dizer que muitas coisas acontecem. O povo, ele questiona a comida, ele questiona o que eles iriam beber. E todas as vezes que o povo questionava algo, Deus, através de Moisés, fazia um grande movimento. Caía o maná, ele tocava na rocha e a água vinha. Então, ele era alguém que era mediador e ele era usado. Ele era alguém em que as pessoas olhavam para Moisés e viam o poder de Deus na vida dele. Viam as coisas acontecerem através da vida dele. E aí isso aconteceu. E na sua caminhada foi exatamente assim. Ele conduziu o povo através dos sinais, através do que acontecia. Eles viam que realmente ele era o homem de Deus. Ele era alguém que ouvia a voz de Deus. E no capítulo 19 vai dizer assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Eles vieram o quê? No primeiro dia desse mês. E eu achei tão interessante porque aqui nós encontramos a primícia. No primeiro dia. Eles estavam ali diante de um deserto e eles param. Capítulo 2, versículo 2. Tendo partido, de repente, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Olha só, Israel estava sendo conduzida por Moisés. E aí eles chegam naquele primeiro dia daquele mês e eles se acampam de frente ao monte. O que eu entendi? Quando o Senhor, eu estava estudando essa mensagem, o Senhor falou para mim assim: nada é por acaso.
nessa comunidade, neste lugar em que as nossas estacas foram colocadas. Então, quando Moisés ele se acampa ali, em frente ao monte, estava mostrando: o Senhor vai falar com aquele povo ali, naquele lugar, em frente ao monte. Então, não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso que nós temos algumas células e vão ter muito mais células. Porque nós queremos ter, exaltar o nome do Senhor. Nós queremos mostrar que essas pessoas, que esses lugares, eles foram realmente separados por Deus. O Senhor, ele escolheu cada casa. O Senhor, ele escolheu cada lugar, cada igreja, para chegar numa transformação ali. E é dessa forma que aconteceu. Todo lugar, toda igreja, não é por acaso. E aí o que acontece? 3, ele vai dizer que subiu Moisés a Deus. Olha só, subiu Moisés a Deus. Eu entendo que nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Subiu Moisés, isso aqui é uma ação. Moisés, ele estava tendo uma ação, porque ele poderia muito bem dizer: não, eu estou aqui, eu já ouvi Deus falar numa sarça ardente, já ouvi várias vezes o Senhor falar comigo, eu vou ficar do jeitinho que eu estou e o Senhor vai falar comigo. Mas não, ele foi ao encontro do Senhor. Ele subiu ao encontro. Então nós precisamos ir ao encontro, seja numa igreja, seja numa célula, seja num culto de rua, seja num culto de mulheres. Nós precisamos ir ao encontro. É dessa forma que nós vamos ouvir a voz de Deus. Então, ele está dizendo o quê? Eu preciso ir buscar. Eu preciso ir ao encontro do Senhor. E isso não se dá apenas só dentro de um quarto. Se dá também numa congregação. Junto com as pessoas. Estar em unidade. Estar junto com os irmãos. É bom e agradável. Como eles poderiam ser uma nação próspera? Como eles poderiam ser uma nação abençoada? Como eles poderiam estar na presença de Deus, sendo um povo fiel? E a partir disso, depois que ele fala exatamente estas palavras, Moisés ele subia, ele descia, trazia a mensagem ao povo. Ele subia de novo, eu fui ler o capítulo 19, e a gente vê algumas vezes ele indo no monte e descendo para falar com o povo. E até que ele vai ao monte e lá o Senhor ele entrega os mandamentos, ele entrega acerca das leis, tudo o que o Senhor ele falava para o povo era através de Moisés. Tudo que ele queria ensinar para o povo era através de Moisés. Ele estava ali como o mediador de Deus e o povo. Ele estava ali para falar a verdade. E aquele povo teria que obedecer. Eles teriam que apenas obedecer e seguir. O próprio Deus, ele disse para que, então disse o Senhor a Moisés: sobe no monte, ao monte, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei 2 tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para que os ensinais. O Senhor Deus, ele dá uma ordem a Moisés: olha, desceu, já subiu, agora eu quero que você suba no monte, quero que você venha até mim, que eu vou te dar 2 tábuas de pedra. É a lei, os mandamentos que vos escrevi, para os ensinar. O Senhor queria que o povo aprendesse. E aí ele disse para Moisés: levantou-se Moisés com
servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam conosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. E acontece que Moisés, ele sobe com o seu servidor, que aqui já era Josué. Ele sobe e quando ele chega lá, a palavra vai dizer que durante 6 dias a nuvem ela estava ali caindo. No 7º dia, a nuvem cobriu ele, uma nuvem. Aí a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu. O aspecto da glória do Senhor era como de um fogo consumidor no cimo do monte, e os olhos dos filhos de Israel, ou seja, aos olhos dos filhos de Israel, os filhos de Israel estavam vendo tudo aquilo. Eles estavam testemunhando o que estava acontecendo, porque é assim que o Senhor ele faz. Nós podemos ver a mão de Deus nos ajudando. Nós podemos ver os milagres acontecendo. Nós podemos ver que o nosso Deus ele está neste lugar. É isso que o Senhor ele nos mostra. Que você traga a tua oferta. Naquela época, era o ouro deles, era a prata, era o bronze, eram os tecidos. Mas hoje, o que você pode trazer para que no santuário do Senhor possa habitar a presença dele? Da mesma forma que eu e você queremos ter uma casa arrumada, um lugar arrumadinho, ter os nossos utensílios dentro do nosso lar. Da mesma forma é a casa de Deus. A casa de Deus ela precisa desses recursos. E é esse recurso que vai fazer com que a presença de Deus ela esteja presente aqui. Segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os teus móveis, assim mesmo fareis. O Senhor ele deu todas as diretrizes. Ele mostrou tudo o que Moisés deveria fazer. Como ele iria fazer a arca, como ele iria fazer o propiciatório, como ele iria fazer a mesa, o candelabro, como as cortinas iriam ser, que cores essas cortinas iriam ter. Todos esses direcionamentos o Senhor deu a Moisés. Mas era necessário sozinho, Moisés não ia conseguir. Era necessário com que o povo ajudasse. Era necessário com que o povo abraçasse. Era necessário que o povo entendesse que aquela missão era dada para todos. Todos nós que estamos aqui temos essa responsabilidade de cuidar, de zelar pela casa do Senhor. De buscar alguém e falar assim: pastor, quem está precisando da igreja? De que forma eu posso ajudar? Como é que a gente pode pintar, limpar, comprar algo? É dessa forma que nós vamos mostrar o nosso zelo, o nosso cuidado, a nossa aliança com Deus. A forma como eu cuido das coisas de Deus mostra muito como está a minha aliança com Ele. Aquele que é zeloso, aquele que é aplicado, aquele que está ali de prontidão. Ele está mostrando que ele tem um compromisso não com o homem, mas com Deus. Aquele que traz a sua oferta, aquele que é fiel no dízimo. Ele está mostrando que ele é alguém que ouve a voz de Deus, porque isso está lá. Trazer os dízimos à casa do tesouro. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Aquele que guarda a ordenança, ele é alguém fiel nos dízimos e nas ofertas. Ele é alguém fiel com a sua vida. Quando alguém fala assim: olha, nós estamos precisando de pessoas para trabalhar, nós estamos precisando de pessoas para servir no diaconato, nós estamos precisando de pessoas para
agindo ativamente. Isso é um alerta. Será que a minha aliança, ela não está rachada? Será que essa aliança não está com cortes? Então entenda que o nosso Deus, Ele é o Deus de aliança. Ele é o Deus de compromisso. Nós precisamos ter esse compromisso. E é dessa forma que Ele ensinava. Moisés, ele estava ali mostrando ao povo que tudo iria acontecer. E aconteceu pelo poder de Deus. Da mesma forma, assim vai acontecer. Tudo vai acontecer pelo poder de Deus. As coisas vão acontecer nessa igreja, vão acontecer nas outras igrejas, mas é o poder de Deus que habita neste lugar. Mas nós precisamos entender que existem missões que é dada a mim e a você. Assim como Moisés teve que tomar a iniciativa de ir até o Monte Sinai, de ir buscar, ouvir a voz de Deus, nós precisamos também ser essas pessoas que vão em busca da presença do Senhor, que vão em busca de ouvir a voz dele. Amém? E que essa mensagem, que você venha entender que os desejos do Senhor, que a vontade de Deus é nos abençoar. É nos abençoar, nos mostrando que nós somos propriedade dele particular. É nos abençoar, nos mostrando que nós somos sacerdócio, uma nação santa. Essa é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Vocês terão bênçãos sobre a sua vida. Vocês terão bênçãos. Eu guardarei a vida de vocês. Eu estarei protegendo a casa de vocês. Eu estarei ali guardando os teus caminhos. Aonde quer que você vá, a presença de Deus vai estar com vocês.